Bom, continuando o tema, né, sobre desemprego, é, os jornais, a mídia e até o presidente entendem erroneamente a estatística que o IBGE solta, né, através dos dados da PNAD contínua, que é a chamada taxa de desocupação, e eles entendem como desemprego. Emprego, todo mundo sabe o que é, né? O cara, quando a gente discute com a nossa mãe se a gente está empregado ou não, ela quer saber se a gente tem uma carteira assinada. Mas ocupado ou desocupado, na economia, é simplesmente um indivíduo que faz alguma atividade sendo remunerado ou não. Então, você que é estudante, você não está desocupado, você que é concurseiro não está desocupado, você que é dona de casa ou dono de casa, você também não está desocupado. Você que exerce alguma atividade voluntária, não tem trabalho algum, você também não está desocupado. E você que exerce qualquer outro tipo de atividade, com uma remuneração muito abaixo do que você espera, também não está desocupado. Mesmo com e sem carteira assinada, ou seja, desocupação não tem nada a ver com formalidade ou informalidade. Na verdade, você pode ter uma diminuição da desocupação, mesmo com uma economia sendo muito informal. Um exemplo clássico disso é a utilização agora das novas relações de trabalho, como Uber, Cabify, e qualquer coisa nesse sentido, né? Uber Eats, ou seja, entregas de comida, aplicativos de carona e por aí vai. Ponto. A partir daí, a gente tem uma discussão sempre, né, sobre qual é a nossa taxa de desocupação, que erroneamente, mais uma vez, é entendida como taxa de desemprego. E aí o que acontece? A taxa de desocupação é o total de empregados ou ocupados sobre a população economicamente ativa, que é quem está procurando emprego ou está empregado, ou está ocupado e está procurando uma ocupação. Se você está na PEA, você precisa estar procurando emprego nas últimas 2 a 3 semanas. Isso faz com que você consiga reduzir a taxa de desocupação simplesmente retirando pessoas da fila do desemprego. Se a pessoa não quer mais trabalhar e não procura mais emprego, ela sai da PEA. E aí você vai ter um denominador menor, fazendo com que a taxa de ocupação fique maior, a taxa de desocupação seja menor. Ou o contrário, você pode piorar os índices de desocupação simplesmente por aumentar a procura por trabalho. E aí a discussão será que isso faz sentido? Bom, se faz sentido ou não, é a estatística internacional utilizada para fazer a comparação entre países de culturas, origens e situações econômicas diferentes. E é isso até porque eu já fiz um vídeo defendendo a ingressão do país na OCDE. Porque uma vez ingresso na OCDE, as estatísticas precisam ser totalmente comparáveis. Dito dessa forma, uma política de governo e não de Estado poderia simplesmente mudar essas formas de coleta desses dados, fazendo com que houvesse uma descontinuidade e uma série não conversasse com a outra. Se você está no OCDE, você não pode fazer isso, você precisa manter estável as suas estatísticas e também comparáveis. Não adianta você só utilizar uma mesma metodologia, você precisa poder comparar essa metodologia. Ponto. Então, quando eu olho os dados, eu vou botar esse gráfico aqui para vocês no meu vídeo, você tem simplesmente o seguinte, você tem uma redução ou uma estabilização da taxa de desocupação na ordem entre 6% e 8% até 2014. Então, a gente vivia um fenômeno chamado de pleno emprego, onde poucas pessoas estavam desocupadas, e a partir de 2014, dezembro e janeiro de 2015, você tem um salto vertiginoso até a ordem de 13,7% de taxa de desocupação. Ou seja, a gente quase dobrou o número de desocupados. Sendo que a dobra desse número provavelmente foi de gente que não só perdeu uma ocupação informal, como muita gente que perdeu a sua principal ocupação formal. E pessoas que provavelmente já deviam estar em idade próximas à aposentadoria, ou pessoas que estavam querendo ingressar no mercado de trabalho, que são exatamente os mais afligidos por uma política econômica ruim que gera aumento de desemprego. E na realidade, após o impeachment lá que a gente está falando em 2016 e 2017, essas estatísticas começaram a reduzir. Só que após a incerteza eleitoral promovida a partir de 2018,
esse dado volta a crescer, a partir de uma certa tendência de uma postura governamental, né, antagônica à postura anterior, houve uma queda de 13% para 11% dessa taxa, e agora ela voltou a subir rapidamente, com uma aceleração nos mesmos patamares do pós Dilma 1, entre Dilma 1 e Dilma 2. Ou seja, a política do Bolsonaro atualmente ela é tão perniciosa para a taxa de desocupação como a política da Dilma. E isso está sendo refletido em todas as estatísticas que a gente analisa sobre popularidade governamental. Por que isso? Porque, na realidade, a política econômica do governo Bolsonaro está sendo sempre em torno da questão da Previdência. E a Previdência está sendo remetida a uma política voltada para quem está desocupado. E quem está ocupado? Qual é a preocupação do governo para essas pessoas? Aquela grande discussão de desoneração de folha, aquela grande discussão de você melhorar as condições de trabalho. Cadê os efeitos da reforma trabalhista que foram sentidos a partir de 2017 e que agora não tem mais efeito algum? A reforma trabalhista não teve nenhum choque estrutural na série de taxa de desocupação. Será que a reforma previdenciária vai dar esse choque? Eu acredito que não, porque você, na realidade, obviamente, você tem contradições importantes que estão sendo reformuladas, mas em nível, mas em trajetória não, porque os funcionários públicos vão passar a pagar mais, mas continuam se aposentando com uma média salarial muito acima do teto do INSS. Então, assim, até agora não houve nenhuma política de defesa do emprego, então até agora não há o que se comemorar nesse 1º de maio. E a gente está se remetendo mais uma vez a um diálogo do século XIX, onde as pessoas brigaram para não trabalhar 13 horas diárias. E hoje a média no mercado de trabalho, se você parar para pensar, quantas pessoas no mercado privado trabalham apenas 8 horas? Eu vou confessar, eu não conheço ninguém. Eu sou professor universitário, trabalho muito mais do que as 8 horas diárias, com pesquisa, extensão, ensino, mas eu não quero me colocar como um sujeito nesse vídeo, apenas como um interlocutor, mas eu quero que você reflita sobre a sua atual condição. Será que você não deveria estar brigando por uma condição de trabalho digna? E mais, pensando numa trajetória que não afete a sua capacidade de trabalho no tempo? Isso remete à minha discussão do vídeo anterior. Então, assim, até agora não há o que comemorar, infelizmente. Vou botar o gráfico aqui para vocês entenderem e o que eu estou discutindo, e qualquer um que queira dar a sua opinião, sinta-se à vontade. Um bom 1º de maio a todos, um bom feriado, agarrem-se às suas condições endógenas de qualidade de vida, que provavelmente são os seus familiares, amigos e entes queridos, mas infelizmente, por enquanto, as políticas de Estado não têm sido eficazes para poder resolver essa questão.